Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Anaum. Hoje nós iremos ler o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E já peço que você pegue sua Bíblia, pegue sua caneta, para grifar as partes que mais lhe chamaram a atenção. É interessante também você ter um caderninho de anotação, para que você vá anotando aquilo que Deus lhe falou através da palavra, certo? Se você quiser ler posteriormente, já sabe o que foi que Deus lhe disse naquele dia. Também peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, curta e compartilhe o link também deste vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal da comunidade, se inscreva no canal, porque para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? Os YouTubers, né? Assim, para que ajude o nosso canal. Aqui a gente ainda não teria uma ajuda do YouTube, mas é para que a evangelização chegue a mais pessoas, certo? Nós vamos ler hoje o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Ontem a gente leu o capítulo 12, falava um pouco sobre os irmãos de Jesus. Eu dei uma explicação, certo? Eu espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro, vocês podem fazer as perguntas nos comentários do vídeo, né? Ou desse ou do anterior, que a gente vai estar tentando responder, certo? Não vou me alongar muito nas explicações durante o estudo bíblico, porque assim não é o objetivo principal, mas a gente pode falar alguma coisa, certo? De acordo com as dúvidas que ficarem. Vamos lá. Discurso em parábolas. Introdução. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou no barco e sentou-se, enquanto a multidão estava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. A primeira parábola é a parábola do semeador. Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda, mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos cresceram e abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa, e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Não vou me alongo aqui nessa explicação logo, porque o próprio Jesus dá a explicação. Certo? Por que Jesus fala em parábolas? Versículo 10. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: por que eles falam em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, pois aqueles que têm, lhes será dado, e lhes será dado em abundância, mas o que não tem, mesmo que tenha, lhe será retirado. É por isso que eles falam em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir, nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: certamente a vez de ouvir e jamais entendereis, certamente a vez de enxergar e jamais vereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade, fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam. Assim eu os curo. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Vamos lá. Primeiramente, Jesus, ele fala em parábolas, né? E você pode até se perguntar por que Jesus não fala direto para que esse povo se converta. Jesus já vem dando atos, vem mostrando quem verdadeiramente ele é, desde daquela sua pregação lá no monte, né? A pregação do monte que a gente leu as bem-aventuranças, e leu algumas maneiras de como o cristão deve viver. Aí veio uma série de 10 milagres narrados pelo
Evangelho de São Mateus, e mesmo assim o povo não quer compreender. E Jesus já vai falando para eles do endurecimento do coração deles a respeito de Jesus. Lá a gente vai ler lá no capítulo 11, versículo 16, 19, né? Que eles são como aquelas crianças que tocam flauta e eles não se entristecem, tocam canções alegres e eles não se alegram, né? Já mostrando a dureza dos fariseus. E aí também ele vai dizer, né, no capítulo anterior, no 12, quando os discípulos arrancam as espigas para comer e eles falam algumas coisas contra os discípulos de Jesus e contra Jesus, Jesus vai dizer: entendeis de mim, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Já vai falando sobre a dureza do coração desse povo. E aí Jesus não lhes fala em parábola para que eles não entendam, não porque Jesus quer ocultar alguma coisa, mas porque aqueles que se obstinam em receber as palavras de Deus, nada que lhes será falado, nem que ele vê, eles vão acreditar. Há pessoas que se obstinam em não querer escutar o que Deus tem a falar, em não querer escutar falar de Deus. Pode até se infligir falsas virtudes, né? Falando a respeito de caridade e tal, essas coisas. Mas quando se fala verdadeiramente de Jesus, eles não querem ouvir, não querem participar. São até pessoas que podem até ter a aparência de boas pessoas, mas muitas vezes endurecem o seu coração e não querem ouvir falar de Jesus, né? Então é por isso que Jesus lhes fala em parábola, para poder amortecer a palavra, né? Para que eles possam ter até a curiosidade de procurar, certo? Mas não é porque Jesus não queira lhes falar, não, mas simplesmente porque eles não querem ouvir. E aí Jesus vai falar também, né? Aquele que tem lhe será dado, aquele que não tem lhe será retirado. Aqueles que viviam da antiga lei, né? Da antiga aliança, aqueles que viviam plenamente, que entendiam, eles vão receber ainda da nova aliança, que é do reino dos céus, que é do Messias, da nova aliança instituída por Jesus. Mas aqueles que não têm, até isso que eles achavam que tinha seria tirado, né? Até para nós também acontece do mesmo jeito. Quando nós abrimos o nosso coração um pouquinho, mais nos será dado. Quanto mais nós fechamos o coração, até aquilo que a gente já tinha nos será tirado. Explicação da parábola. Versículo 18. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e o arrebata. E o que foi semeado no seu coração, esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas o cuidado do mundo e a sedução da riqueza sufocam, e a palavra ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Então, as palavras de Jesus estão claras a este respeito. Nós somos, muitas vezes, comparados com esse terreno, e algumas vezes também comparado com a semente, certo? Aqueles que escutam a palavra e rapidamente viram as costas, não querem nem escutar, são aqueles que escutam a palavra à beira do caminho e logo vem o maligno e estira. Aquele que recebeu em terreno pedregoso são aquelas pessoas que se sentem alegres assim que recebem a palavra de Deus. Oh, que coisa maravilhosa, vou mudar de vida. Mas assim que surge a primeira tribulação, a primeira perseguição, eles vão logo desistindo, né? Aqueles que são entre os espinhos, são a grande parte dos que seguem a Cristo, né? A grande parte dos cristãos, são aquelas que são entre os espinhos, estão dentro da igreja, estão seguindo a Cristo,
só que as suas preocupações, né, os seus desejos, impedem que essas pessoas consigam produzir frutos, né? E elas continuam na igreja ali, mas sem produzir frutos de verdadeiramente santidade, né? Os frutos são a nossa santidade, né? Não são pessoas que a gente consegue converter. Mas primeiro que a gente tem que converter somos a nós mesmos, né? E esses frutos de santidade muitas vezes são sufocados por nossas vaidades, por nossos desejos de riqueza, por nossas preocupações com outras coisas, né? E aquele finalmente que cai em terra boa são aquelas pessoas que se despojam de tudo, são pessoas que são livres, que a gente vê a evolução de santidade nessas pessoas, certo? Então vamos lá. Parábola do joio, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi-lhe embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: Um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranque também o trigo. Deixai crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes, para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei no meu celeiro. Vou pular essa parte, que lá na frente Jesus dá a explicação. Parábola do grão de mostarda, versículo 31. Pôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é maior que das hortaliças, e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam em seus ramos. Parábola do fermento, versículo 33. Contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Vamos lá. A parábola da mostarda e do fermento. O reino dos céus, né? O reino de Jesus, o reino messiânico, ele teve um início bem modesto, né? Só começou com poucas pessoas ali, principalmente pessoas da Galileia, que não eram tão bem vistas pelos outros israelitas, e o reino começou a crescer e se expandiu de uma forma extraordinária. Hoje, a grande maioria das pessoas são cristãs, acreditam em Jesus. Porque esse reino do céu, que começou bem simplesinho, como uma pequena semente, hoje fizeram milhares, não dá nem para contar, de cristãos ao longo dos séculos, né? Ao longo desses 2000 anos. Muitos e muitos cristãos que estão ainda unidos a nós, porque existem 3 igrejas, né? A militante, que somos nós, que ainda estamos aqui, a padecente, que são os nossos irmãos que estão no purgatório, e a triunfante, aqueles que já estão no céu. E esse reino dos céus, né, todas essas pessoas estão unidos. E o reino dos céus, verdadeiramente o reino de Cristo, ele é muito grande. Começou com poucas pessoas, né, com aqueles 12 discípulos ali que foram chamados por Jesus, e se expandiu por todo o mundo. Certo? As multidões só entendem parábolas. Versículo 34. Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca em parábolas e proclamarei as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Isso vai estar lá no Salmo 78, versículo 2. Como eu falei no início deste livro, Mateus, ele é aquele que fala muito em citações do Antigo Testamento, porque ele fala para judeus, para que os judeus compreendessem que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Certo? Vamos lá para a explicação da parábola do joio, versículo 36.
Então, deixando as multidões, entrou em casa, e os discípulos chegaram-se a ele pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas do reino. O joio são as pessoas do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima o fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Vamos lá. Na introdução, eu tinha falado que São Mateus, além das várias citações do Antigo Testamento, ele fala muito da igreja. Ele fala da igreja já no seu princípio. E São Mateus, ele nunca teve, assim, ele não coloca no seu evangelho uma visão superestimada da própria igreja, certo? Ele sabe que a igreja é santa, que ele diz que tem o trigo bom, mas também sabe que no meio da igreja tem o joio, para que a gente não se escandalize quando a gente vê coisas erradas, de pessoas erradas na igreja, certo? O São Mateus ele já vai nos alertar que desde aquele tempo que foi escrito, né, o Evangelho de São Mateus, que no meio da igreja o inimigo irá plantar o joio, certo? Mas não é por isso que nós devemos sair da igreja, não. A gente deve permanecer no campo do Senhor. E quando for na colheita, né, no fim do mundo, no dia do julgamento, aí sim será separado o joio do trigo. Se você estiver fora do campo, né, você secará, e da mesma forma, podemos usar palavras da parábola, irá queimar. Certo? Só permanece aquele que está no campo. Se você arranca um pé de milho e coloca ele fora do campo, ele já não vai dar mais frutos e vai secar. Da mesma forma que nós temos que permanecer neste campo, que é a igreja, que é a barca do Senhor. Certo? E mesmo que neste campo o inimigo ele plante joio, que a gente não se escandalize, não fale nada, né? Não fique bravejando, não fique murmurando, mas que a gente entenda que nós temos que ser trigo, temos que ser boa semente. E se o inimigo plantou no nosso coração joio, né, que nós estamos sendo objetos de divisão, estamos sendo pessoas que estão fazendo o mal, que a gente possa se converter, porque o joio, ele não é joio, pelo menos para Deus, ele não é irreversível, certo? Então, nós não somos irreversíveis. Se hoje nós temos sido joio no meio da igreja, nós possamos virar trigo, né, e demos bons frutos, porque o Senhor lhe diz, né, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Que nós possamos verdadeiramente buscar essa justiça, certo? Parábola do tesouro e da pérola, versículo 44. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. Um homem o acha, torna-o a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda à busca de pérolas finas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que possui e compra. O reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar, que apanha tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia e sentam juntamente e juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta deixam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Certo? Parábola tanto do tesouro como da pérola, né? Nos diz que o reino dos céus ele tem um valor incomparável e que nós, ao descobrirmos esse reino, nós devemos vender tudo o que nós temos, nos desfazer de tudo aquilo que nos prende, de todas as nossas
falsas alegrias, né? Se até hoje você tem se alegrado com outras coisas, ao descobrir o reino do céu, você deve deixar todas essas coisinhas para conseguir o reino dos céus, que tem maior valor que todos esses outros prazeres momentâneos, certo? Não estou falando de você deixar todas as coisas que são lícitas, né? Como, digamos, uma partida de futebol ou algum dos seus amigos, não. Mas aquelas coisas que lhe impedem de entrar no reino dos céus, aí sim, você deve abandonar todas elas para conseguir este grande tesouro, certo? E aí, mais uma vez, São Mateus falando da igreja, vai dizer que é como uma rede lançada ao mar. Ela vai pegar tudo, todo. Vai vir gente boa, vai vir gente ruim nessa rede. E aí lá no fim do mundo, no último dia, no dia do julgamento, vai ser separado, né? Aquilo que é bom e aquilo que não presta. E aquilo que não presta será jogado no fogo, né? Diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Enquanto aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que buscaram a justiça, irão para o reino dos céus. Conclusão, versículo 51. Entendeste todas essas parábolas? Responderam, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário do seu tesouro, que tira coisas novas e velhas. Certo? E aí Jesus está falando sobre o doutor judeu, né? Os escribas eram aqueles que tinham mais entendimento, aqueles que tinham o acesso às leituras, que sabiam ler, que sabiam interpretar aquilo que foi escrito do Antigo Testamento. E ele falava que o doutor que se tornou discípulo de Cristo possui e administra toda a riqueza antiga e acrescida das perfeições da nova. Esse elogio do escriba cristão resume todo o ideal do evangelista Mateus e tem bem a aparência de ser a sua assinatura discreta, e convida os discípulos a ser também eles criadores de novas parábolas. Certo? A igreja, primícia do reino dos céus, primeira parte narrativa. Visita Nazaré, versículo 53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali e dirigindo-se para sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? Se escandalizavam dele. Mas Jesus lhe disse, não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O pessoal lá da região de Nazaré, onde Jesus vivia, eles se endureceram porque achavam que conheciam muito a Jesus e por isso não deram abertura para Jesus, para que Jesus pudesse fazer obras de milagres e curar os seus corações. Porque quando a gente se obstina, acha que sabe das coisas, a gente acaba fechando o nosso coração para Deus, certo? A respeito desses irmãos de Jesus, que são citados no nome de Tiago, José, Simão e Judas, né? Tem todo um estudo que prova, pela própria palavra, que eles são primos de Jesus, né? Vai estar aqui na própria Bíblia, vai estar dizendo aqui de quem eles são filhos e o grau de afinidade que eles têm com Jesus, certo? Mas aí seria para um outro estudo, né? Como a gente está vendo aqui só o estudo bíblico diário, nós vamos deixar isso para uma parte posterior, né? E para fazer um estudo mais aprofundado. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Que Deus nos abençoe e nos conduza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.